Olá amigos, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao fechamento do pregão do dia 8 de agosto de 2016, segunda-feira, início de semana. Vamos então à movimentação do mercado, já tendo aí na tela o gráfico diário do índice Bovespa. Então, lembrando rapidinho o cenário onde nós estamos inseridos, nós temos o índice Bovespa desenvolvendo um padrão de alargamento, né? Onde ele inicia uma movimentação lateral com pouca amplitude de movimento, com o passar do tempo ele vai fazendo swings, né? Com maior amplitude. Isso está acontecendo em cima da LTB de longo prazo, que a gente consegue perceber conectando os topos principais do índice Bovespa a partir lá de novembro de 2010. E essa é uma linha importante para o mercado. Tá? Então o mercado bateu nessa linha e vem andando de lado, sendo que o mercado podia ser considerado bem sobrecomprado ali por volta do dia 20 de julho e ele não caiu, né? Então de certa maneira isso até é uma demonstração de força, mas o mercado não conseguiu desenvolver um movimento mais forte nem de queda nem de alta. Ele está nessa indecisão que está tomando a forma de um alargamento, e a minha percepção é que a gente, na verdade, desde sexta-feira, né, quinta-feira já dá para dizer, eu já esperava por uma definição por parte do mercado. Ou ele de fato acelera e rompe, acelera com força acima dessas máximas recentes e dá a ideia de que quebra esse padrão, tá? De romper um pouquinho o topo anterior cair, romper um pouquinho o topo anterior cair, né? Isso seria para mim uma sinalização de compra importante, tá? Ou o mercado produz um candle mais forte de baixo, um pregão totalmente dominado pela venda, né? Deixando para trás esses candles aqui e indicando para nós um movimento de queda, que é desconfortável, né, pela posição da média móvel de 21 períodos e por entender que existe agora um suporte bem relevante na base dessa consolidação aqui em formato inicialmente agora de cunha. Então, por mais que o mercado venha a cair, tá, por mais que o mercado venha a se definir por um movimento de queda, talvez isso aconteça amanhã, terça-feira, tá, eu não acho que a gente deva buscar operações de forma muito agressiva na ponta vendedora. Não acredito que seja uma correção longa. Tá? Deixa eu ainda fazer alguns comentários aqui. Esse movimento que o mercado vem desenvolvendo, como a gente deu essa subidinha nesses últimos 3 pregões, ele não toca só essa LTB de longo prazo. O mercado acabou tocando no limite inferior da região de resistência que a gente extrai do topo formado lá em 2015, tá, em maio de 2015, que nos dava um bom alvo, né, uma referência de alvo acima do topo de abril de 2016. Então, acima desse ponto aqui, o mercado sinalizava o teste dessa região. Já dá para dizer que a gente testou essa região. Tá? Mas essa minha linha não está mais tão grossa, porque eu quero indicar para vocês que, pelo fato do mercado ter congestionado aqui, já por bastante tempo, a gente tem um movimento lateral que já dura 15 pregões, tá? Se o mercado resolver acelerar para cima, não vai ser os 58.500 que vai segurar o mercado rompe isso, né? A definição desse padrão de alargamento para cima passa pelo rompimento dos 58.500 pontos, né? O que daí indicaria o teste dos 62.000 pontos. Tá, que é o topo lá de 2014, foi um ponto bem importante no passado. Tá, então, provavelmente o mercado viria buscar este patamar numa hipótese altista de mercado. Tá, numa hipótese altista de mercado. Numa hipótese baixista de mercado, tá, vamos supor que o mercado comece a acelerar para baixo a partir da terça-feira. O que eu esperaria? Esse padrão de alargamento, tá, ele não pode ficar expandindo indefinidamente. Okay. O mercado já está num momento onde isso aqui tende a morrer, tá? Pela quantidade de swings que a gente tem. Se o mercado vir para baixo, o mais provável é que a gente tenha um movimento corretivo que venha buscar as proximidades desse fundinho formado em cima da média móvel de 21 períodos. E que aqui encontra um suporte repique, o que estaria nos desenhando, né, nos indicaria aí um padrão de
menos conhecido de diamante. Tá? Então o mercado inicialmente começa a ganhar volatilidade e quando ele não se define nem para um lado nem para o outro, o mercado para de fazer apostas maiores, o mercado começa a perder amplitude, volatilidade, ele começa a contrair. Aqui é uma expansão, a partir daqui provavelmente, estou profetizando aqui, a gente teria um padrão de contração. Para daí mais adiante no tempo o mercado se resolver para cima ou para baixo. Entende que se a gente tiver o padrão de contração realmente, tá, isso daria tempo da média entrar para dentro com folga desta consolidação, já está aqui dentro, né? E o rompimento aqui parecer mais confiável, porque já deixa para trás a média móvel de 20 períodos, talvez até com ela virando para baixo. Tá? Então o rompimento, um cenário baixista para a gente realmente fazer posições e acreditar num movimento mais amplo de queda, na minha opinião, viria após um período de consolidação aqui, provavelmente dentro de um formato de diamante. Ok? Então nesse momento é um momento mais delicado de mercado, que a gente não vai abrir muitas posições, a gente vai ser muito criterioso e o mercado pode ir para qualquer um dos lados. Se for para operar na ponta vendedora, escolhe muito bem e provavelmente não vai ser uma operação longa, vai ser uma operação curta. Tá? O que eu acredito? Eu já não acredito, não tenho mais convicção nenhuma. Né? O meu viés sempre foi altista, tá? Mas realmente agora eu preciso realmente de um rompimento para acreditar realmente nisso. O mercado americano, tá, nos deu uma sinalização positiva de alta na sexta-feira. A gente está olhando aqui o gráfico do Dow Jones, a gente teve um movimento corretivo até o topo histórico que foi rompido, que agora serve de suporte. Tá? Foi uma correção comportada e o mercado rompeu essa LTB com volume bom, indicando, início de um movimento de alta, uma perna de alta, que teria uma certa facilidade para romper o novo topo histórico formado agora em julho. Tá? E esse sinal foi confirmado pelo pregão de hoje, apesar de ter sido um pregão de pouca amplitude de movimentação e volume relativamente baixo, acionou. Então, aquilo que eu pedia, né? O mercado americano tem que romper, ele tem que confirmar o rompimento, aconteceu no gráfico do índice Dow Jones. Tá? Então o mercado americano está nos dando aí um viés mais altista. Agora, se ele acelerar para baixo, o nosso mercado dificilmente escapa. Se o mercado americano surpreender com o movimento de queda, o viés aqui é alta. No S&P 500 futuro, parecia também que a gente estava tendo uma definição, só que o mercado não conseguiu romper essa resistência muito bem. Hoje tentou de novo, não conseguiu. Tá? Então o S&P 500 futuro está mais aqui em cima do muro, apesar de também ter um cenário bem, um viés bem altista, mas no curtíssimo prazo ele não conseguiu romper essa resistência. Então, nos resta esperar por uma definição no nosso mercado, ok? A semana passada, né, o gráfico semanal ficou uma longa sombra inferior, também não é nenhum sinal, duas sombras inferiores longas não é um padrão baixista, nada que nos meta medo aqui pelo gráfico semanal, nem estamos muito sobrecomprados pelo gráfico semanal. Olhando o WinQ16, contrato do mini índice no gráfico diário, a gente tem esse cenário. Né? Parece aqui até um alargamento reto, mas a gente também pode deixar claro o padrão de alargamento só, não reto. Até aqui é mais preciso. Tá? E, enfim, mais um dia onde o mercado não se define. Eu imaginava que ele ia se definir aqui no dia 4, não se definiu. Pensei que talvez então na sexta-feira o mercado não se definiu. Então hoje o mercado não se definiu. Está em dúvida. Tá? E o que eu acho que a gente precisa do rompimento disso aqui para cima ou do rompimento disso aqui para baixo, tá? Para a gente ter uma decisão de curto prazo. Um rompimento altista tem mais potencial de movimento do que o rompimento dessas mínimas aqui. Vamos olhar o gráfico intradiário no 15 minutos. Tá? Então reparem que aqui, hoje a gente teve um dia de indefinição, um movimento errático, lateral, que apresenta de certa maneira uma contração, principalmente quando tu olha o comportamento do pregão desde o dia 4, do mercado desde o dia 4. Então, na abertura de hoje, meu gráfico estava assim,
Tá? É que eu dizia que a gente precisava do rompimento dessa região ou desta região aqui, idealmente rompendo a média móvel de 200, que por enquanto é um obstáculo. Tá? Um pouquinho mais para frente no tempo, o mercado deixou um pouco claro esse cenário de triângulo que está sendo respeitado. Tá? Repara que a gente teve um rompimento de linha d'água para baixo, a gente não chegou a operar, respeitou a CLTA. A gente teve essa barra elefante altista, ao qual a gente operou e a gente acabou sendo estopado aqui, ok? Trade valeu a pena, né? No sentido de era uma boa chance de embarcar num movimento de alta, uma definição, mas o mercado não se definiu. Agora a gente tem esse triângulo simétrico que está na hora de tomar uma definição, tá? Eu ainda dou peso para essas zonas aqui. Eu só vou acreditar realmente numa definição de mercado quando eu conseguir visualizar um zigue-zague ascendente acima dessa linha vermelha, mercado consolidando então acima dessa linha vermelha, ou um zigue-zague descendente abaixo dessa linha azul aqui dos 57.400, idealmente abaixo da média móvel de 200, ela não sendo mais um obstáculo, tá? Mas essas linhas aqui já estão bem definidas e a gente pode usar elas de uma forma mais agressiva para já montar alguma posição quando o mercado sinalizar o rompimento ou para cima ou para baixo. Tá? Vamos ver como é que o pregão vai se comportar amanhã, terça-feira. Tende a ser um pregão decisivo. Tá? Já tem uma contração por 3 pregões, está na hora do mercado tomar uma decisão. A gente já olhou o mercado americano, tá? Vamos agora olhar o dólar. Vamos direto aqui para o WDOU 16, o contrato do mini, que é o que eu costumo acompanhar. Nós tivemos uma sinalização de venda no dia 4, o mercado rompeu essa consolidação para baixo, sinalizando mais queda. O mercado pode buscar aí a região dos 3.000 pontos. É um número redondo que atrai os preços. Tá? Hoje o dólar tentou uma reação, mas não conseguiu. Esse candle aqui, inclusive baixo volume em relação ao movimento de queda, não favorece reversão, e se houver a perda mínima nesse candle, provavelmente o mercado volta a acelerar, o que provavelmente tiraria também uma RP, né, para os modelos que a gente segue para quem operou na venda, o rompimento dia 4. Tá? No intraday, o mercado teve um dia lateral hoje, definindo uma nova zona de suporte, né, no intradiário em torno dos 3.185, resistência entre 3.212 e 3.215. O rompimento disso para cima ou para baixo nos interessa principalmente para baixo, porque seria a favor do VS. Deixa eu dar uma ajustadinha aqui na minha imagem. Agora sim. Ok, então este é o gráfico do dólar e no juro. Tá? O juro está basicamente batendo nesse patamar de suporte do fundo de julho. Eu não vejo nada a ser feito, mas se esse suporte for rompido, sinaliza mais queda e frustraria daí completamente esse cenário de cunha. Tá? A cunha não está completamente morta, tá? Porque a gente pode fazer dessa forma, não seria errado. O que abortaria a cunha seria um claro rompimento desta linha de retorno. Tá? Por hora, então, nada a ser feito no juro. Muito bem, então esse é o comportamento aí para os gráficos relacionados ao índice, mercado americano e dólar. Esse é o farol aberto para essa segunda-feira, dia 8 de agosto. Agora a gente encerra por aqui. A gente tem também o farol onde a gente fala sobre as ações que estão mais interessantes a partir do fechamento de hoje, mas isso é um conteúdo restrito aos nossos clientes da LS Análise. Então visita o nosso site www.lsanalise.com.br. Eu fico por aqui, bom pregão amanhã, boa semana e até amanhã.